Deus tem dado ao homem uma opção entre vida ou morte. Lembra que nós no último estudo vimos que a palavra de Deus está sendo semeada nos corações. E que tipo de terra você vai ser? Que tipo de coração você tem para receber a palavra? Um coração duro, orgulhoso de que acha que é melhor, acha que é mais santo, acha que consegue pelos seus méritos? Um coração cheio de pedregulhos, que está preocupado com o que os outros vão dizer de você? Um coração cheio de espinhos, que não tem tempo para Deus, afinal de contas, você tem que gastar o seu tempo em tantos afazeres que não tira tempo para Deus? Porque viver, nós temos que lembrar que viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Ou você vai ser aquele tipo de terra que vai receber a palavra, e a palavra vai penetrar lá no fundo e vai fazer a diferença na sua vida. Qual o tipo que você vai ser? Deus está dando a oportunidade, a palavra está semeada, e que tipo de coração você vai ser? Continuando em Marcos, capítulo 4, vamos ler do verso 35 ao 38. Marcos, capítulo 4, começando no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus está num barco com os discípulos, um grande temporal vem, já água invadindo, os discípulos desesperados, e lembra que boa parte dos discípulos, pelo menos 4 deles, eram o quê? Pescadores. Eram pessoas acostumadas a lidar no mar. E não iam ficar assustados com qualquer vento ou qualquer onda. A coisa estava feia mesmo. E chegou ao ponto de que eles chegaram: Senhor, será que o Senhor não liga que nós estamos perecendo? Será que Jesus ligava para eles ou não? Então alguém pode ler os próximos versos, 39 a 41. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus ordena ao mar, ordena a tempestade e se acalma. E aí eles ficaram admirados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é aquele soberano e supremo. Jesus era Deus. Ele mandava e as ondas e o mar e o vento obedeciam. Esse é aquele onipotente que pode fazer qualquer coisa. Esse é aquele que se importou com eles, aquele amoroso, bom, aquele gracioso, misericordioso. Aquele Jesus era Deus. Ele se importou com eles. Ele ligava se eles estavam perecendo, sim. Ele foi lá e resolveu o problema. O ser humano está espiritualmente morto, nasce espiritualmente morto e separado de Deus. Será que Deus não se importa que todos estão perecendo? Será que Ele não se importa que todos estão debaixo da condenação, separados dEle? É claro que se importa. E é por isso que Cristo veio ao mundo, para resolver esse problema, porque Ele se importa conosco. Como lá naquele barco, os discípulos não tinham mais o que fazer. Se Jesus não fizesse alguma coisa, eles fatalmente estariam perdidos. Também, no problema espiritual do ser humano, se Jesus não fizer alguma coisa, nós estamos perdidos. Mas Ele se importa, sim. Ele se importa a tal ponto que Ele veio ao mundo para resolver esse problema. Alguém pode ler capítulo 5? Eu vou ler eu mesmo, versos 1 até 7. Chegaram ao outro lado do mar,
a província dos Gerazenos. Em outra versão diz Gadarenos, mas é o mesmo lugar. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Pois, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Vejam só que chega um homem, naquela região de Gadara ou Gerazena, ou a província dos Gerazenos, ou Gadara, como outra versão diz. Esse homem era um transtorno para a sociedade. Ele gritava, incomodava todo mundo, morava nos sepulcros, nos cemitérios, e fazia muitas coisas que deixavam a sociedade assustada. Tentaram prendê-lo, mas ninguém conseguia. Amarravam, ele escapava. Ele não tinha quem desse solução para a vida desse homem, porque ele estava possesso por um espírito imundo. Nós vamos ver que não era só um, era um pouquinho a mais. Então esse homem chega, vê Jesus chegando de longe, vem e adora. E diz o quê? Olha, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Isso é verdade ou não? É verdade. Mas quem estava falando essa verdade? Os demônios. Não é porque alguém falou uma verdade ou uma coisa bonita que quer dizer que ele venha de Deus. O diabo, ele é muito astuto. Ele não vai pegar e te dar 1 litro de veneno puro para você beber. Ele vai pôr só uma gotinha na água e já vai ser suficiente para te pegar. Se ele só falar mentiras, as pessoas não vão acreditar nele. Se ele só fizer coisas ruins, as pessoas não vão atrás dele. Ele fala algumas verdades e põe um pouco de mentira no meio. Ele pega e oferece muitas coisas atraentes para o ser humano para depois jogar a mentira dele no meio. Ele fala, os demônios falaram, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Era verdade. Só que eles eram demônios e estavam falando isso para ver se conseguiam convencer Jesus, para não expulsá-los. Tome cuidado, nem tudo que fala de Deus é de Deus. Muitas vezes fala de Deus e a origem é outra. Não é tudo que diz que é bonito, que na verdade a origem é boa. Temos que tomar cuidado, por isso que precisamos conhecer o que Deus diz, para não sermos enganados. Mas esse homem chega e aí Jesus vai falar algo interessante aqui. Alguém pode ler os versos 8 e 9. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. Jesus então manda o espírito sair e aí diz: Qual o teu nome? E ele diz o quê? Legião, porque somos muitos. Então não era só um espírito que morava naquele homem, eram muitos espíritos. Muitos demônios moravam dentro daquele homem. Alguém pode ler os próximos versos, 10 a 13. E rogava-lhes muito que não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Os demônios saem daquele homem e entram naquela manada de porcos ali, aquele monte de porcos, e os porcos se precipitam no mar. Agora vamos parar para pensar na situação daquela cidade, daquela região. Aquele homem incomodava muito. Aquele homem era um transtorno para todos. Ninguém podia resolver aquele problema. Jesus chegou e resolveu. O que era mais importante? Os porcos ou resolver o problema? O que era mais importante? Os porcos ou a vida daquele homem? Vamos ver o que acontece depois? Versículos 14 até 17. Alguém pode ler? Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos:
Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado com o que tivera legião, assentado vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus expulsou os espíritos daquele homem. Aquele homem agora estava são, conversando normalmente, vestido, o problema tinha acabado. O prejuízo, um tanto de porcos. Mas ele resolveu aquilo que ninguém podia resolver. Só que o povo daquela região ficaram muito preocupados, porque eles haviam tido um prejuízo com os porcos. Eles deviam agradecer a Jesus por ter resolvido o problema, mas não. Eles consideraram os porcos mais importantes. Eles pensaram, Jesus está aqui e olha o que aconteceu com esses porcos. Então acho que é mais importante nós continuarmos com os nossos porcos. Eles tinham uma escolha, ou Jesus ou os porcos, e eles preferiram os porcos. Por causa dos porcos, eles disseram, Jesus, por favor, se retire daqui. Parece chocante, né? Só que muitas vezes nós tomamos atitudes iguais. Muitas vezes nós estamos ouvindo o que Jesus está dizendo, mas nós dizemos, não, nós não queremos o Senhor, por favor, se retire. Nós queremos continuar do jeito que nós sempre fomos. Nós queremos continuar acreditando como sempre nós acreditamos. Por favor, Jesus, se retire. Aqui não tem lugar para você. Será que na nossa vida tem lugar para Jesus? Ou vamos preferir as outras coisas? Aquelas pessoas preferiram os porcos. E você vai preferir o quê? Vamos para João, capítulo 6. A gente está indo de versos em versos na Bíblia, olhando os evangelhos de Marcos, Lucas, João, Mateus, mudando de um para outro, não porque são histórias diferentes. É que cada um dos evangelhos relata a história de Jesus. Uns com os detalhes, outros com outros detalhes. Então nós estamos procurando seguir na ordem dos acontecimentos e vamos de livro em livro para ver esses detalhes importantes que nós precisamos aprender. Então não é que nós estamos pulando o que não queremos ensinar na sequência, está sendo ensinado na sequência dos fatos. Então vai em Marcos, vai em João, vai em Lucas, vai em Mateus e a gente vai seguindo a sequência dos fatos. João capítulo 6, versos 1 até 7, diz assim: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura de enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E isso é importante porque tinha muita gente na região. Quando tinha época da Páscoa, tinha muita gente por ali. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Então, uma grande multidão está ali ouvindo Jesus ensinar. Aí Jesus chama os discípulos e dizem: olha, vamos dar de comer para eles. Só que era muita gente, daqui a pouco nós vamos ver quantas pessoas querem. E aí Filipe falou assim: olha, Jesus, se a gente juntar 200 denários, que seria o salário de 200 dias de trabalho, ainda vai dar um pedacinho para cada um. Como que a gente vai alimentar essa multidão toda? Então Jesus vai fazer algo especial. Jesus estava falando aquilo para experimentar os discípulos, para testar os discípulos, porque ele tinha algo especial para fazer. Então alguém pode ler versos 8 até 13. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000.
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Jesus, de poucos pães e poucos peixes, alimentou uma grande multidão. Mais de 5.000 pessoas. Contavam os homens, mas na conta deles eram os homens, mas tinha ainda as crianças e as mulheres. Uma grande multidão sustentada por Jesus, quando ele multiplica os pães e os peixes. E não só alimentou aquela grande multidão, mas ainda sobraram 12 cestos de alimento. Talvez um cesto para cada discípulo, para que eles não duvidassem do que Jesus podia fazer. Se Jesus era maravilhoso, ele podia fazer qualquer coisa. Lembra que Deus, no deserto, alimentou o povo de Israel com maná? Lembra que Deus, no deserto, deu codornizes para eles comer? Lembra que Deus abriu o caminho no Mar Vermelho? Lembra que Deus deu água para eles comer? Fez tantos sinais e milagres? Agora, Jesus está sendo usado por Deus. Jesus é o próprio Deus e está fazendo os milagres perante o povo de Israel, dando-lhe alimento, curando, resolvendo os problemas que eles tinham, expulsando os demônios, curando pessoas, fazendo muitos sinais. Assim como Deus havia feito lá no deserto, Deus também estava fazendo agora com o povo de Israel, na pessoa de Jesus Cristo. Só que o povo não estava crendo. Vamos ver o que acontece. Alguém pode ler os versos 24 e 25. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Então chega a multidão, encontra Jesus ao outro lado. Senhor, mas que alegria de te ver aqui. Quando que o Senhor chegou? Na melhor das intenções, buscando Jesus, não parecia? Agora olha a resposta de Jesus para eles. Versículos 26 e 27. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Jesus disse: vocês não estão me procurando porque vocês acreditam em mim, não. Vocês estão me procurando porque vocês querem comida de graça de novo. Estavam só querendo ir atrás de Jesus para ganhar mais comida de graça. Oba, hoje tem comida de graça, Jesus chegou. Talvez não queriam mais trabalhar, queriam só comer de graça. Aí Jesus disse: do mesmo jeito que vocês estão correndo atrás de mim, por causa de ganhar benefícios, por causa de ter comida de graça, vocês deviam vir, não por causa dessas coisas. Do mesmo jeito que vocês vão atrás das coisas materiais, vocês deviam vir atrás das coisas espirituais. Eu quero oferecer para vocês uma comida que nunca mais acaba. Eu quero resolver o problema espiritual de vocês. Do mesmo jeito que vocês vêm atrás de mim para resolver problemas materiais, vocês deviam estar vindo atrás de mim com muito mais ênfase, com muito mais ardor para resolver os problemas espirituais. E hoje as pessoas são iguaizinhas naquele tempo. Hoje as pessoas correm atrás de Deus quando a coisa está difícil. Vão atrás de Deus para ganhar benefícios, ou curas, ou milagres, ou resolver problemas financeiros. Mas não vão atrás de Deus porque reconhecem o seu estado pecaminoso, sua separação de Deus, sua morte espiritual. Deus quer que nós estejamos buscando as coisas espirituais e não só as materiais, não só as terrenas. Continuando, versículo 28. Disseram-lhes, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Aquelas pessoas queriam saber como que eles iam fazer para agradar a Deus. O que eles tinham que fazer para executar as obras de Deus. Talvez uma pergunta mais atualizada na nossa época. O que eu tenho que fazer para merecer os céus? Talvez era isso que eles pensavam. Talvez é isso que muitas pessoas pensem hoje aqui. Vamos ver o que Cristo responde, verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta,
que creiais naquele que por ele foi enviado. Talvez eles pensavam que executar as obras de Deus era que nem fazer aquelas roupas de folhas, que nem Adão e Eva fizeram, ou os frutos de Caim, ou a Torre de Babel. Qual o esforço, qual a obra que temos que fazer para merecer os céus, para chegar até Deus? Agora olha a resposta de Jesus. Então você tem que fazer isso, seguir essas regras, tem que fazer aqueles rituais para você poder chegar até Deus, é isso que ele falou? Você tem que ser batizado para não morrer pagão, você tem que crismar, fazer a primeira comunhão e encomendar sua alma, é isso que ele falou? Você não pode cortar o cabelo, não pode assistir televisão, não pode jogar bola para você chegar até Deus, é isso que falou? Você não pode comer carne de porco, não pode fazer nada no sábado, é isso que Jesus falou? O que ele disse? A obra de Deus é esta, que creiais. Crer naquilo que ele está dizendo. Creais naquele que me enviou. Creais é fé. O que Deus quer ver nas pessoas é fé. As pessoas estão preocupadas em fazer algo, mas o que Deus está ensinando é totalmente diferente. É que Deus faz tudo para salvar o homem, e o homem acredita no que Deus fez. O homem coloca a sua fé, deposita a sua fé naquilo que Deus fez. Continuando, verso 30 e 31. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Vejam só como essas pessoas são descaradas. Olha só o que eles dizem. Que sinal você vai fazer para a gente acreditar em você? Um dia antes, aquelas pessoas que estavam pedindo um sinal para eles poderem acreditar, o que eles fizeram? O que eles viram? Viram Jesus alimentar uma multidão de um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Agora eles estão dizendo, faz um sinal para a gente acreditar em você. Onde já se viu isso? Só que hoje as pessoas são assim. Querem toda hora ver milagre, ver sinal, mas não querem acreditar no que Deus diz. Pessoas enchem igrejas, enchem auditórios para ver milagres, para ver sinais, mas não acreditam no que Deus diz. E esse era o problema daquelas pessoas. Queriam ver milagres, mas não acreditavam no que Deus dizia. Outra coisa interessante que eles colocam aqui, vejam só. Eles dizem assim, olha Jesus, talvez você podia fazer um milagre que nem na época de Moisés, né? 40 anos comendo de graça. Parecia que o pessoal não queria trabalhar mesmo, o negócio deles era comer de graça. Como eles chegaram e disseram, então faz um milagre. O que eles queriam? Jesus, manda comida pra gente todo dia. Assim eu posso ficar em casa sem fazer nada, não quero... Talvez era isso. Mas eles queriam sinais, mas nunca quiseram crer no que Deus disse, no que Jesus estava dizendo. Versos 32 e 33. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O verdadeiro pão de Deus, não era o maná. O verdadeiro pão do céu não era o maná. Deus mandou o maná do céu e impediu que eles morressem de fome. Realmente, se Deus não tivesse intervindo e não tivesse mandado aquele pão, eles estariam mortos, eles teriam morrido de fome. Só que o verdadeiro pão do céu é aquele que Deus manda vir lá do céu, aqui na terra, para resolver o problema espiritual, o problema do pecado. Vejam só como é interessante o que Jesus está dizendo. Tudo isso aqui, foi passageiro. Essas pessoas aqui morreram. Agora, o que Jesus está oferecendo, o que Jesus veio para fazer, ele desceu do céu, veio aqui, para quê? Para resolver um problema que nós não podemos resolver. Vamos continuar lendo. Versículo 34. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então eles falaram, Senhor, nos dá sempre desse pão. Na verdade, Jesus estava falando de coisas espirituais e eles pensando em coisas o quê? Materiais. Jesus falando de como ter vida espiritual e eles pensando em quê? Comida. Queriam comer.
Jesus falando que precisavam crer e eles falando o que nós precisamos fazer. Exatamente o contrário de Jesus. Versos 35 e 36. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Uma pessoa, para ter vida física, ele precisa de comida, ele precisa de água. Se não der água para a pessoa, ela vai morrer. Se ela não comer, ela vai morrer. E também, para ter vida espiritual, nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos de água e comida para ter vida física, nós precisamos de Jesus para ter vida nesse espírito que está separado de Deus, que está morto, para resolver o problema da separação de Deus. Se você não der comida para a pessoa, morre de fome. Se a pessoa não crer em Cristo, também não vai ter vida espiritual. Por isso que diz, aquele que vem a mim não terá sede, aquele que crê em mim não terá fome. É isso que está dizendo ali. Por quê? Nós precisamos de Jesus. Para ter vida espiritual, a única maneira é Jesus. Continuando então, alguém pode ler versículos 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus disse que ele é o pão da vida e que ele nos oferece vida eterna. Lembra que lá nos versos 35 e 36 que nós já lemos? Que diz, aquele que vem a mim, aquele que crê em mim. Mas Jesus termina no 36 dizendo, mas muitos não creram em mim. Se você quer ter vida espiritual, se você quer ter o seu problema espiritual resolvido, o problema do pecado resolvido, você precisa de Jesus. Ele é tudo aquilo que precisa para você receber vida espiritual. Não precisa de outra coisa. Continuando, versículos 49 a 51. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu para dar vida para nós. Ele disse que daria a sua carne para que nós pudéssemos ter vida. Isso está dizendo o quê? Que ele se entregaria a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Agora lembra bem, Jesus estava falando de coisas espirituais e eles pensando em coisas materiais. Jesus falando que eles tinham que crer e eles pensando o que tinham que fazer. Jesus falando como ter vida eterna e eles pensando em comida. Versículo 52, alguém pode ler? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? O que aconteceu? Eles viraram assim e falaram assim, mas esse cara é louco. Você viu? Ele está dizendo que a gente tem que comer a carne dele. Ele está ensinando a gente a ser canibal. Onde já se viu um negócio desse? Jesus falando de coisas espirituais e eles pensando em comida. Jesus falando que ia dar vida espiritual para eles pensando, será que nós vamos ter que morder? Será que vamos pegar o braço dele, agarrar ele e começar a morder ele? É isso? Por quê? Porque Jesus estava falando uma coisa e eles só pensando em comida, em coisas materiais. Jesus falando que eles tinham que crer, eles só pensando no que eles tinham que fazer. Versos 53 a 59, olha só o que diz. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em
que eu ofereço para vocês é vida de verdade. Aqueles que comeram maná, aqueles morreram. Mas quem comer desse pão que eu estou oferecendo, vai ter vida eterna. Vejam só, Jesus falando de coisas o quê? Materiais ou espirituais? Jesus falando de comida ou de como ter vida eterna? Vida eterna. Jesus falando do que tinha que fazer ou que tinha que crer? Crer. Agora, olhem só, um verso que é muito conhecido pelas pessoas, 2 versos, é o 53 e 54. Vocês ouvem isso muitas vezes, muitos de vocês já ouviram muito isso daqui, dizer assim, ó, em verdade vos digo que, se comerdes a carne do Filho do Homem, e não se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vocês já ouviram isso? Bastante, né? As pessoas hoje acham que pelo fato de colocarem um pedaço de pão na boca, um pedaço de hóstia na boca, então eles vão ter vida eterna. Agora, Jesus estava falando do que a gente come, ou ele estava falando de coisas espirituais? Coisas espirituais. Só que até hoje as pessoas estão pensando naquilo que põe na boca. Jesus está falando que tem que crer e as pessoas pensando que tem que fazer alguma coisa. Tipo comer a hóstia para depois ter vida eterna. Comer um pão para depois ter vida eterna. Só que existe um detalhe. Se vai seguir literalmente isso, como as pessoas estão falando, por que só come a hóstia e não bebe o sangue também? Se diz que para ser salvo tem que comer a hóstia, ou tem que comer o pão, então por que não bebe o sangue também? Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão confiando naquilo que estão fazendo, e não no que a Bíblia diz. Porque Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus está falando de crer. E não do que você põe na boca, não do que você come, não daquilo que você faz para merecer algo. Não de algum ritual que você siga, mas em crer, porque Ele é o pão que desceu do céu. Ele é quem dá vida. Não um pedaço de pão que você põe na sua boca, não um gole de vinho que você tome, mas Ele é quem dá vida. É Ele que desceu do céu para dar vida. Não é um pão, um pedaço de pão que desceu do céu para te dar vida. Não é algo que você coma. Vamos ver o que Jesus vai explicar aqui, ó. Versos 60 e 61, alguém pode ler. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhes: isto escandalizam-vos? Muitos ficaram escandalizados. Onde? O que esse homem está fazendo? Olha só o que ele está dizendo. E aí Jesus começa a perguntar para os discípulos: vocês também estão escandalizados? Será que vocês também não entenderam o que eu quero dizer? E talvez Jesus está dizendo hoje aqui, ó, será que você não está entendendo o que eu quero dizer? Será que você ainda acredita que algo que você coloque na sua boca é que vai te dar vida eterna? E ele vai explicar então o que ele estava dizendo. Olha só versos 62 e 63. O que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus disse, eu não estou ensinando canibalismo, porque um dia eu vou subir para o meu Pai e não vai estar faltando um monte de pedaço do meu braço, da minha perna, porque o pessoal comeu. Eu estou falando de coisas espirituais, não do que você come. E ele ainda continua dizendo assim, olha, a carne para nada aproveita. O que interessa é o quê? Eu crer. Diz que o que dá vida é o Espírito. E como que a gente recebe essa vida? As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Para você receber vida, para você ter vida espiritual nesse Espírito que está morto, você precisa ouvir a palavra do Senhor. E não só ouvi-la, mas crer. Porque ele disse que ele é o pão que desceu do céu. Deus mandou Cristo lá do céu vir aqui na terra para resolver o problema do pecado no nosso lugar. É Ele quem vai resolver o problema por nós. E nós temos que crer naquilo que Ele está falando. O que vai dar vida é você crer nas palavras de Cristo. Você crendo no que Ele está dizendo, no que Ele fez,
na maneira de Deus para a salvação do homem. É isso que vai te dar vida. Não é um pedaço de hóstia, uma hóstia, ou um pedaço de pão, ou um pouco de vinho. Não é algo que você coma, ou que você faça, ou ritual que você siga. Mas para ter a vida, é as palavras que ele diz, não as coisas que você faz. Continuando, vamos para Marcos, capítulo 7, versos 1 a 9. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Os fariseus começam a criticar os discípulos de Jesus, começam a criticar outras pessoas também, vivem criticando, não só começam, mas vivem. E aí Jesus chega a um ponto e diz assim: olha, bem que Deus disse através de Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque eles seguiam preceitos de homens. O versículo 9 diz assim: falam tanto de Deus, seguem regras em nome de Deus, seguem tradições em nome de Deus, mas essas coisas não passavam de tradições de homens. Era a própria tradição deles. Eles falavam de Deus, mas o coração estava longe de Deus. Hoje muitas pessoas vivem falando de Deus. Hoje muitas pessoas colocam várias regras a serem seguidas como tradições de homens. Mas o seu coração está longe de Deus. A maior parte das pessoas falam de Deus, cantam sobre Deus, se emocionam quando falam de Deus, até choram quando falam de Deus, dão risada em nome de Deus. Só que seu coração está longe de Deus. Muitas pessoas estão lá gritando e falando em nome de Deus porque têm interesses materiais, porque querem coisas para si, porque querem seguir os preceitos colocados ou inventados por eles. Mas o coração ainda continua longe de Deus. Porque a sua fé está depositada naquilo que fazem, nas emoções que sentem, ou nos interesses que procuram. Mas não está a sua fé depositada naquilo que Cristo fez. Não está a sua fé depositada naquilo que Deus providenciou para salvar o homem. Por isso que da boca para fora falam tanto de Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Dizem que amam a Deus, se emocionam com Ele, mas no seu coração não creem no que Cristo fez. Não creem no que Deus diz. Espero que não seja o caso dos presentes aqui, porque o coração nosso é que vale diante de Deus. Lembra quando Deus foi ungir, mandou Samuel ir ungir o rei Davi? Ele falou: não atentes para a sua aparência, nem para o tamanho da sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem. Porque o homem vê para aquilo que está diante dos olhos, mas Deus vê o quê? O coração. Você pode falar sobre Deus, pular sobre Deus, gritar sobre Deus, cantar sobre Deus, fazer um monte de coisa em nome de Deus. Mas se o seu coração estiver longe dele, não serve para Deus. Se o seu coração estiver longe dele, você continua separado dele espiritualmente e morto, e Deus não vai te aceitar. Mesmo que você diga: Senhor, Senhor,
Lembra que nós já lemos aquele texto lá em Mateus? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos os demônios? E qual é a resposta do Senhor? Nunca. E eu repete assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Para longe de mim. Esse povo honra-me com os lábios. Existe uma febre hoje de dizer o nome de Deus e se falar sobre Deus. Só que só da boca para fora. Porque o coração continua longe de Deus. E Deus quer trabalhar nos nossos corações. A palavra dele está sendo semeada nos nossos corações. E que tipo de terra você vai ser? Que tipo de coração você vai ter? Aquele que vai receber a palavra ou aquele que não vai receber a palavra? Deus está olhando no seu coração. Ele sabe aquilo que você está acreditando. Não adianta só falar. Não basta falar. Tem que crer. Alguém pode ler agora versos 14 a 23. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, eu possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugares escusos? Assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que Cristo está dizendo aqui é que as pessoas estavam tão preocupadas com o tipo de comida que eles estavam comendo, se tinha lavado a mão ou não. Claro, não está falando sobre higiene aqui. Deve-se lavar a mão antes das refeições por uma questão de higiene. Só que as pessoas estavam associando isso com salvação. E Jesus está dizendo que o que contamina o homem de verdade não é aquilo que ele come, mas aquilo que ele põe para fora, porque é o que está dentro do seu coração. Porque Deus está olhando para o nosso coração. Aquilo que nós estamos acreditando. A intenção daquilo que estamos fazendo. Você pode ter uma aparência muito bonita por aí para as pessoas, mas Deus quer olhar o teu coração. Deus quer olhar o que você está acreditando hoje. Deus quer ver o que você crê. E aí sim, é isso que vai valer. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Não é o fato de você comer uma coisa ou deixar de comer uma coisa que vai te salvar ou que vai te levar para o inferno. Mas é aquilo que está dentro de você. É se você tem vida espiritual ou não tem vida espiritual. Se você já creu ou se você não creu. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Deus olha para o seu íntimo, para o seu coração, para aquilo que você crê. Vamos em Lucas, para ilustrar bem essa história. Jesus contou, para ilustrar bem essa verdade, Jesus contou uma história, algo que aconteceu lá em Lucas, capítulo 18, versos 9 e 10. Alguém pode ler? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus está falando sobre dois tipos de oração que foram feitas no templo, do fariseu e do cobrador de impostos. Ele usa isso para mostrar o que é que Deus pensa, o que Deus acha, quando a pessoa se acha muito justa, se acha mais santo que os outros, se acha melhor que os outros e que pelos seus méritos vai alcançar a graça de Deus. Vamos ver a oração deles. Primeira oração do fariseu, verso 11. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O que será que Deus achou disso? Vamos ver a oração do cobrador de impostos, do publicano, verso 13. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo:
Ó Deus, tem misericórdia de mim. Quem será que Deus ouviu? Alguém pode ler o verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu, que se achava tão justo, tão santo, Deus não ouviu. Agora, aquele que humildemente não tinha nem coragem, às vezes, de olhar para Deus, olhar para os céus, ele humildemente disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quem será que Deus ouviu? Aquele que admitiu diante de Deus: eu sou pecador, eu preciso de ti, eu preciso da tua misericórdia. Hoje, muitas pessoas agem como um fariseu. Deus, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, então certamente eu vou chegar no céu, eu não sou tão pecador. Outros dizem: não, essas coisas da Bíblia é importante para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu pai, para o meu tio, porque eles fazem coisas erradas. Mas eu não preciso, porque afinal de contas eu não sou tão ruim assim. Outros dizem: porque eu vou em tal igreja e pratico todas as leis e as regras da igreja, então eu vou para o céu. Chegam às vezes até a olhar assim, com esse tipo de olhar de superioridade, porque se acham melhores, mais santos, mais justos, porque fazem algumas coisas. Mas diante de Deus, a única pessoa que vai ser aceita é aquela que abaixar a cabeça e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Se você acha que você é bom, se você acha que você é santo, se você acha que você merece os céus, Deus não vai ouvir você. Deus só ouve aquele que reconhece, se arrepende, muda seu pensamento e atitude e diz: Deus, o Senhor tem razão, eu sou pecador sim, e eu preciso da tua misericórdia. Por favor, me salva. Qual tem sido o nosso tipo de oração? Ou melhor, no que é que nós temos confiado? Nas nossas obras? Nas nossas justiças? Que nós fazemos? Nos nossos merecimentos? Ou será que nós temos reconhecido diante de Deus que somos pecadores e que precisamos e que necessitamos da misericórdia dele?